Podem todos se assentar. E quem trouxe a Bíblia, já vamos abrir em Josué 1:8. Mais um domingo na presença de Deus. Obrigado, pastor, pastora, a todos que vieram. Peço novamente que o Espírito Santo use essa palavra para tocar no seu coração e que não seja o que eu quero falar e nem o que você e eu queremos ouvir, mas o que Deus quer falar para nós. Amém? Eu já falei algumas vezes e eu creio muito nisso, que na mesma mensagem Deus fala com pessoas diferentes, para propósitos diferentes e mensagens diferentes, com o mesmo texto, com a mesma palavra falada ou lida nas Escrituras. Deus toca de modo diverso, trazendo uma mensagem distinta para nós. Amém? Então, quem trouxe a Bíblia, Josué 1:8. Josué 1:8. Eu quero falar, hoje o tema que eu separei para nós estarmos tratando se refere à obediência a Deus nos dízimos e ofertas, e eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente daquela que a gente normalmente escuta a respeito de dízimos e ofertas. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aqui está dizendo para nós termos cuidado e fazermos tudo o que está escrito na Bíblia, no livro do Senhor, que era o que eles tinham lá na época. Ainda não estava pronto o livro de Josué. Então a Bíblia que eles tinham, o autor de Josué diz: olha, vamos seguir e obedecer tudo que está nessa palavra. Aí vem a consequência do porquê fazer isso. Porque então farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, os nossos caminhos andam bem. Porque então farás prosperar o teu caminho, se nós obedecermos. Fazendo, olha que o texto ali diz: para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Não é um pedaço, não é uma parte, é tudo. Então a Bíblia te ensina um monte de coisa, você não pode escolher algumas delas e seguir parte da Bíblia. Parte dos ensinos: eu não gosto desse negócio de orar, mas eu gosto de ler a Bíblia. Ou vice-versa. Ou eu vou na igreja, eu oro, mas eu não sou um exemplo em casa. Ou eu faço um monte de tudo isso, mas eu não sou dizimista. Ou eu faço tudo isso, mas eu também não busco santidade. A Bíblia nos ensina, nós já vimos algumas vezes aqui nessas mensagens, como adquirir sabedoria. Através da nossa oração, das orações dos outros, da imposição de mãos, andando com os sábios, ouvindo o conselho, comprando materiais e livros e investindo recursos financeiros em sabedoria. A Bíblia dá a intimidade com Deus. Só um fato de você pedir, lendo as Escrituras. E aí, se você falar, mas e se eu não aproveitar todos os pontos? Você pode não ter sabedoria, porque você pode muito bem estar orando e pedindo sabedoria, mas andando com gente tola. E a Bíblia diz: anda com o tolo, anda com o sábio, será sábio, mas o companheiro do tolo vai ser destruído. Provérbios 13:20. Então não adianta pedir sabedoria, porque a Bíblia manda pedir, mas andar com o tolo. A gente pede, mas também anda com o sábio, mas também busca, também ora, também pede que outros orem por nós, também procuramos conhecimento e assim por diante. Então o texto está dizendo fazer tudo o que está escrito na palavra de Deus, e assim fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Se eu quero seguir tudo que a palavra de Deus diz, eu também devo aprender sobre os dízimos e ofertas e o que a Bíblia me diz sobre isso. E ainda, antes da gente entrar no texto propriamente dito sobre o dízimo, abra sua Bíblia em Provérbios 10:22. Provérbios 10:22. Para a gente fazer uma distinção entre a vida do cristão e a vida do ímpio, porque a gente muitas vezes tem o hábito de fazer essa comparação. 10:22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você vai ver em algumas outras passagens, em Provérbios, em Salmo 73, por exemplo, para você não invejar quando o ímpio está tendo dinheiro, crescendo e supostamente prosperando.
Você olha o vizinho, pessoa que não serve a Deus, Asaf diz isso quando ele escreve todo o Salmo 73. Depois, se você tiver curiosidade de ler, é um salmo bem legal. E Asaf coloca uma distinção, ele fala: olha, meu coração estava me perturbando, eu estava confuso, por que eles prosperam, têm uma vida perversa e até quando morrem parece que morrem bem, são enterrados e tem gente nos velórios deles. Ele estava intrigado. E aí ele conclui dizendo: mas então entrei na casa do Senhor, orei e percebi que o fim deles não é o mesmo que o meu fim. Então, o caminho de vida que o ímpio segue vai levar para um lugar, o que o justo segue leva para outro. Embora a gente possa nessa jornada compartilhar o mesmo planeta, por exemplo, a Bíblia diz em Mateus 5,45 que a chuva cai para o justo e para o ímpio. Então o planeta Terra a gente compartilha a lei da gravidade, você anda, se você cair você se machuca. A gente compartilha várias das leis que Deus estabeleceu na terra, como por exemplo, ter filho, casar, trabalhar, ser diligente, acordar, dormir, tudo isso, seja ímpio, seja justo, seja servo de Deus, não seja, nós vivemos nessas leis, nesses princípios que Deus criou. Portanto, embora eu compartilhe dos mesmos princípios que podem me levar para o sucesso, quando eu coloco Deus na minha vida, Provérbios 10, 22 diz que as bênçãos do Senhor vão me enriquecer e não vão trazer consigo dores. Então não haverá dor para a gente. Olha o que diz em Provérbios 13, 21. Vamos ver se é o 21. 22, 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada, pode deixar aqui, para o justo. Muitas vezes, quando a gente lê um texto bíblico falando sobre prosperidade, riqueza, fartura, muito aconteceu isso esses dias comigo. Nós temos o hábito de olhar esse texto e falar: não, quando está falando aqui, por exemplo, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seu filho. Não, isso aqui não é dinheiro, herança são valores, herança é amor. A gente tem a tendência de sempre que fala riqueza, pode ser que seja, muitas passagens, quando fala riquezas verdadeiras, prosperidade, herança, pode não estar se referindo literalmente a bens materiais, mas muitas vezes está sim se referindo a bens materiais, e nós como cristãos às vezes queremos que não seja. Eu não entendo porquê, eu acho que é um plano maligno de Satanás para empobrecer o meio cristão, que é onde Deus promete, pastor, uma prosperidade, não é de dinheiro, é só espiritual. Eu não nego uma, mas eu também não nego a outra todas as vezes. Olha o que esse texto diz aqui, não tem muito como escapar, porque apesar da primeira você poder até me falar que o herança não é dinheiro, olha o que diz o segundo: a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pecador tem riquezas espirituais e bênçãos, não, isso aqui está se referindo a dinheiro. Se você olhar Lucas, coloca para a gente 16, 9. Lucas, ali está dizendo assim, que o homem de bem vai deixar uma herança para os seus filhos, eles vão ser prósperos, o mesmo que diz em Salmo 112, que o apóstolo Paulo cita no Novo Testamento em 2 Coríntios 9, o Salmo capítulo 112, e a riqueza do ímpio vai para o justo. O ímpio vai ser, o justo vai ser tão diligente, um bom trabalhador, que o dinheiro dos ímpios vai cair na mão do justo, para o justo prosperar, abençoar, produzir boas experiências e transformar vidas, que é o propósito do dinheiro, resolver problemas. Olha o que diz esse texto. Jesus falando, Novo Testamento, tá? E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos fartarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Olha que texto. Tem alguma outra versão aí para colocar na tela? Qualquer outra? NVI, NTLH? Olha o que esse texto está dizendo. Vamos ver como que ele vai, NVI. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. É você usar os recursos financeiros para salvar almas. Querendo ou não, o dinheiro traz influência, o dinheiro traz poder, as pessoas estão atrás de dinheiro, 8 horas por dia, 44 horas por semana, trabalhando atrás de dinheiro, quando você tem, Jesus falou, use as riquezas desse mundo, da impiedade, da injustiça, para você angariar as pessoas e depois, quando elas acabarem, você possa ter salvo elas e elas possam ir para o céu. Então é a gente fazer bom uso
dessas riquezas. Por isso lá Provérbios 13, 22 diz que a riqueza do ímpio vai para o justo e o justo vai fazer bom uso dela. Amém? Nós vimos em Josué 1:8 que nós temos que obedecer tudo o que as escrituras dizem. Vimos em Provérbios 10, 22 que existe a bênção de Deus, que traz riqueza sem dor, e a bênção do ímpio, que eu nem chamaria de bênção, a riqueza do ímpio, que vem com dor. O que é a riqueza de Deus que não traz consigo dores? Ela não está atrelada ao valor monetário que você tem, se é 5 mil, 10 mil, 1 milhão, 1 bilhão, mas ela está atrelada a você prosperar, ter o suficiente, ter em abundância, para poder ser abençoado e abençoar outros com um detalhe: sem dor, sem ganância, sem briga, sem ódio, sem inveja, sem amor ao dinheiro. Tiago, quando ele critica os ricos, aqueles que maltratam as pessoas, em Tiago capítulo 5, ele fala: olha, os ricos, cuidado, porque vocês que abusaram dos trabalhos daqueles trabalhadores que trabalharam nos seus campos e vocês não pagaram, vocês que foram avarentos, tal, e segue, ele diz: diga aos ricos para que eles não sejam gananciosos e maus e tudo mais. Aí ele cita o exemplo de Jó, e Jó é um bom exemplo, era um homem próspero, perdeu tudo, mas continuou com Deus. Mesmo diante de não ter R$1, ele podia dizer que ele era próspero, porque ele tinha Deus. Ele estava com tudo que ele precisava, e por conta disso Deus o abençoa financeiramente ainda mais, e ele tem em dobro no fim da vida dele. E é o mesmo que Tiago usa como exemplo quando ele cita a crítica dele aos recursos financeiros que são usados, que vêm com dor, com maldade. Então não vamos invejar a riqueza dos ímpios. Por isso quis fazer essa distinção, porque o que nós vamos tratar é o que Deus tem para nós, não o que o mundo vai me oferecer. Eu posso até compartilhar das leis desse mundo que Deus criou, mas a minha jornada eterna é rumo a passar a eternidade com Cristo. A minha morada final é lá no céu. Amém? E aí agora o texto principal que eu quero trazer aqui sobre os dízimos é Hebreus capítulo 7, versículo 1. Hebreus 7, 1. Se puder colocar na NVI. Tem bastante texto bíblico que às vezes você vai ler e parece que está falando um negócio, aí você fica confuso. Quando você estiver muito em dúvida, pega uma versão mais simples. A Almeida Revista Corrigida é um pouco mais difícil, aí a NVI é um pouco mais fácil, a NTLH é bem mais fácil. E aí você compara e você vai ver: entendi, não era o que eu estava pensando. Já teve várias e várias vezes que eu estava em argumentação teológica, debate, discordância, e eu falei: como é que eu vou mostrar o que esse texto está dizendo? Porque às vezes chega a um ponto em que você precisaria até, não estou brincando, se você já leu alguns textos você vai perceber, você precisaria até de um professor de português para falar que o que você está falando é o que você está falando. Não é, o texto não está falando isso, tal. Aí você pega outra versão e a pessoa que está ali conversando com você, ou até mesmo você, entende: entendi agora o que está querendo dizer. Então Hebreus 7, 1, a gente vai ler até o 8. Olha o que diz: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. Versículo 2. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa, que é o nome de Melquisedeque, rei de justiça. Depois, rei de Salém. Salém depois virou Jerusalém, que quer dizer rei de paz. Então esse tal desse rei, Melquisedeque, chegou a Abraão, e Abraão deu o dízimo. Ele lutou, guerreou, da guerra ele pegou os despojos, tudo que sobrou da guerra, a arma, o ouro, as roupas, os animais do inimigo, e aí virou de quem conquistou, que era Abraão, e ele deu 10% disso para Melquisedeque, o dízimo, a 10ª parte. Versículo 3. Sem pai, esse Melquisedeque não tem escrito na Bíblia dele quem é o pai dele, a mãe dele, a genealogia dele, nada. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Aqui, o autor de Hebreus fez uma colocação incrível. Por quê? Na época de Abraão, não existia ainda a figura do sacerdote. Por quê? O sacerdote veio com a lei de Moisés, e Moisés nasceu muito depois de Abraão. Não sei se você lembra, foi Adão e Eva, aí teve o Caim e Abel, mais alguns filhos, passou um tempo, Matusalém e tal, e teve Noé. Veio o dilúvio,
Depois de Noé, passa dois, três filhos, tem Abraão. Na época de Abraão ainda não existia a lei de Moisés. Aí Abraão teve Isaac, teve Jacó. Jacó teve aqueles 12 filhos. Aqueles 12 filhos mudaram-se para o Egito. Não sei se você lembra que José virou príncipe no Egito. Aí José morreu 400 anos depois, Moisés nasceu. Então foi muito depois de Abraão, muito depois, uns 600 anos depois. O que eu quero te dizer com isso? Não existia a lei do dízimo, não existia a lei mosaica, não existia o sacerdócio, quem que foi o primeiro sacerdote que Deus nomeia? Se a gente for ver bem a fundo, é Melquisedeque, mas lá na lei, no papel escrito, está Arão, irmão de Moisés, tanto que os sacerdotes eram todos os descendentes de Arão. Para você ser sacerdote na época, você tinha que ser descendente de Arão. Mas Abraão não era descendente, ele era ascendente. E na época dele nem tinha ainda, tinha sido criado. E isso é interessante porque isso aqui está trazendo uma tipificação do sacerdote na figura de Melquisedeque, que veio muito antes. Não é descrito mais nada sobre esse Melquisedeque, quem ele era, de onde ele veio, o nome do pai dele, da mãe dele. E normalmente na Bíblia você vai ver, sempre que tem um sacerdote, toda a genealogia dele é traçada. Quem era o pai? Por que ele é sacerdote? Quem era o filho? De onde que ele veio? Qual o nome? O nome de quem? Filho, não sei se você já leu aí na Bíblia, fulano, cicrano, filho de não sei quem, que teve não sei quem e tal. Aqueles textos lá que é 2, 3 capítulos do livro de Números que às vezes dá até um desespero a hora que você olha, né? Vou ter que ler um monte de genealogia. Mas aqui já vem mais uma importância delas. Esse Melquisedeque, essa figura, Abraão tendo um sacerdote, foi tudo antes da lei. E isso é importante porque nós vamos ver na sequência que ele coloca assim, semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então o sacerdócio de Cristo não está atrelado à lei mosaica. Ele veio antes com Abraão e ele está aqui depois e ele dura para sempre. E Abraão, por mais pareça que incrível, entrega o dízimo para Melquisedeque, que é sacerdote que representa Jesus Cristo. Então ele está, na verdade, entregando para uma figura que representa Jesus, antes de existir a lei que manda dar dízimo. Olha que engraçado isso. O mais legal, é que a gente vai ler na sequência, quando Abraão faz isso, então ele entrega dízimo a Jesus Cristo, antes da lei mandar dar dízimo. A lei que já estava no coração dele, Deus falando para ele, a Bíblia não detalha o porquê ele chegou a essa conclusão. Não tinha o mandamento, talvez ele sentia isso interno. No Novo Testamento, Paulo diz que morreu a letra da lei, agora a lei é cravada no nosso coração. O que é a lei que é cravada no nosso coração? É nós que sabemos o que temos que fazer, porque Deus o revelou para nós e todos nós somos indesculpáveis, porque o saber e o conhecimento nos foi dado, e seremos julgados de acordo com a luz e o conhecimento que a nós nos foi dado. Então Abraão, por certa razão, entrega esse dízimo, antes da lei do dízimo, para uma figura que representa Jesus e que dura para sempre. Essa mesma figura de Jesus está presente aqui hoje, nesse sacerdócio de Melquisedeque, o que torna, e a gente vai ler na sequência, mais importante ainda, nós darmos mais ou tão importante quanto nós entregarmos os dízimos. E quando entregamos hoje, estamos entregando, podemos até entregar numa denominação, na igreja, para o pastor, mas quem recebe é Jesus Cristo. Abraão entregou para Melquisedeque, mas ele estava na verdade entregando para aquele que permanece sacerdote para sempre. Olha o versículo 4 agora. Considerem a grandeza desse homem, Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos restos da guerra, dos despojos. Versículo 5. A lei requer, agora ele vem falar da lei de Moisés. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Olha que legal, o dízimo, alguém poderia alegar assim, algumas pessoas gostam de falar, não, aquele dízimo que Abraão deu, não tem nada a ver com o dízimo dos levitas, do que veio na lei, tem tudo a ver, porque senão o autor de Hebreus não ia estar falando que Abraão deu o dízimo e quem recebe o dízimo é os levitas, ele está se referindo aos dízimos que veio com a lei, mas que antes dela já existia. Olha que legal, está dando para entender? Mesmo antes de vir a lei que o cria, ele já existia. O que eu poderia te dizer é que é mais ou menos assim, a lei veio só sedimentar o que já existia. É mais ou menos como a Bíblia formal colocada em papéis. Eu já vi muitas vezes
Isso para mim é uma heresia tamanha, assim, muito pesado, dizerem, não, quem tem que verificar se vamos seguir a Bíblia ou não, eu tenho que perguntar, por exemplo, para a igreja, principalmente a igreja católica que formulou a Bíblia, para a igreja católica se isso que está na Bíblia é certo ou não. E sabe qual é o fundamento deles? Eles falam assim, que é porque eu dei a Bíblia para vocês. Quem que formulou a Bíblia? A igreja católica, que não foi. A Bíblia foi escrita pelo apóstolo Paulo, preso, uma época em Corinto, outra em Roma, aquelas cartas corriam para lá e para cá, e aquelas cartas já foram reconhecidas como escrituras antes mesmo delas serem formadas em um bloco chamado Bíblia, que significa Bíblia, conjunto de livros, é uma biblioteca, que é o significado da palavra Bíblia em grego. Antes mesmo de vir um concílio formal, que na verdade foi acontecer só lá por volta de 1500, o oficial mesmo, que definiu todos os livros, supostamente definiu, só veio acontecer depois de 1000 e poucos anos. Como é que pode, então, durante todos esses 1000 anos, 1000 e poucos anos não tinha Bíblia? Sempre teve desde o momento que ela foi escrita. No momento que a caneta do apóstolo escreve, virou palavra de Deus. E o mais legal é que a comunidade cristã já sabia disso, porque eles compartilhavam aquelas cartas, e Pedro cita as cartas de Paulo, falando assim, olha, muitos irmãos aí distorcem as escrituras, e aí ele inclui dentro delas cartas de distorcem as cartas do nosso amado irmão Paulo, assim como fazem com as demais escrituras. Então ele coloca os escritos de Paulo em pé de igualdade com as escrituras. Não só isso, o próprio Novo Testamento cita o apóstolo Paulo, ninguém amordaça o boi enquanto ele come e tal, e aí ele continua citando as palavras de Jesus que estão escritas somente no livro de Lucas, o trabalhador é digno do seu salário. O que isso quer dizer? A própria Bíblia, os próprios apóstolos, os cristãos da época, viam as cartas e eles já sabiam o que era e o que não era a palavra. Vem os anos se passam para tornar tudo mais simples e tudo isso é codificado. Literalmente, eles chamavam de codex, que era um blocão assim de papiros, de manuscritos, de pergaminhos que eles juntavam. Os pergaminhos vieram depois, eles juntavam tudo aquilo num bloco e falavam, está aqui os livros. No final, eles ainda colocavam alguns livros apócrifos, alguns escritos, tipos de exortação. Igual a gente lê alguns livros extras, eles colocavam no final, anexado, para leitura também junto com a comunidade. Aí eu te pergunto, da mesma forma que aconteceu com o dízimo, no momento em que você junta esse bloco de livro e monta a Bíblia e entrega, você está formando a palavra de Deus? Não. Você só faz isso porque a palavra de Deus existe. Na verdade, a igreja e os cristãos só existem porque a palavra de Deus existe e criou eles. Eles vêm, a fonte, a origem deles está na palavra. Eles existem como comunidade cristã por causa da palavra. E aí eles juntam todos esses livros e os formam. Isso acontece com os dízimos lá atrás. Eu poderia dizer que quando Moisés vem e coloca a lei e estabelece os dízimos, ele está simplesmente reconhecendo aquilo que lá atrás o próprio Abraão, há 500, 600 anos antes, já vinha até fazendo e sentia que tinha que fazer e já via como uma, vamos dizer, não está escrito, mas como uma obrigação diante de Deus. Por quê? Porque Deus o honrou, ele falou, Deus, está aqui a 10ª parte, então ele entrega os dízimos a Melquisedeque, e ali está. Agora, a lei requer que os sacerdotes, então vem o texto tratando sobre esse dízimo, por isso, você não pode dizer que o dízimo que Abraão deu é diferente do dízimo dos levitas, porque é o mesmo, tanto que olha o que o texto vai continuar dizendo, dos seus irmãos, embora estejam descendentes de Abraão, versículo 6. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, que recebia os dízimos, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Versículo 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, já que Melquisedeque abençoou Abraão, o autor está colocando Melquisedeque acima da figura de Abraão, o patriarca da fé. Versículo 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Nesse caso do sacerdócio, aonde você entrega o dízimo, a lei manda entregar, olha aqui para os levitas, para os sacerdotes, são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Abraão pode ter entregue para Melquisedeque, os israelitas podem ter entregue para os levitas, para os sacerdotes, seja como for, mas em um segundo momento, aquele que o recebe é aquele de quem se testifica que vive.
Então, em um primeiro momento, a lei manda entregar para levita, mas quem está de fato recebendo aquilo é Jesus Cristo, na figura de Melquisedeque, como um sacerdote eterno. Então, os nossos dízimos, eles eram entregues não para sustentar os levitas, e eu vou te dar a prova disso. Põe na tela para a gente, Números 18, 26. Não era só para o sustento, ele tinha também essa finalidade como uma finalidade secundária, mas a finalidade primária era honrar a Deus. Olha o que diz: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, Deus falou assim, ó, o dízimo, a 10ª parte vai ficar para os levitas, eles não vão ter terra, propriedade, mas eles ganham o dízimo e eles vivem disso. Vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Coloca na Almeida Revista e Corrigida, 1/10 é o dízimo. Olha o que diz a Almeida Revista e Corrigida: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Se fosse só para eles, para sustento deles, não tinha por que eles também entregarem. Por quê? Por que eles vão entregar? Se o propósito final é eles receberem, não é? Porque na verdade o propósito final é Deus receber. Olha o que diz em Provérbios 3:9. Coloca para a gente, Provérbios 3:9. Esse é o primeiro e o único, o propósito essencial do dízimo. Como desdobramento, Deus colocou para proveito do sustento da casa do Senhor. Olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com a primeira parte de todos os teus ganhos. Trazei todos os dízimos, Malaquias 3:10, a casa do Senhor para que haja mantimento. Quando nós entregamos os dízimos e as ofertas, nós estamos em primeiro lugar honrando a Deus. Não é porque, é porque a lei mandava. Abraão já dava antes da lei. Mas Abraão deu porque ele quis. Ele deu o dízimo que os próprios levitas, que se referia aos próprios levitas, a Melquisedeque, que representa Jesus, que é sacerdote para sempre. Se é para sempre, hoje ainda é válido. E ainda a gente pode prosseguir, a partir do momento em que se torna lei, aí não tem mais desculpa. E isso acontece no livro de Levíticos, no livro de Números, onde ele é estabelecido como lei. Agora vocês entregam os dízimos. Jesus reforça isso em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, olha o que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais ao hortelão, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês fazem a misericórdia, a justiça e a fé sem deixar de entregar os dízimos. Então Jesus manda entregar os dízimos. Uma vez eu li um texto desse para um amigo meu, que diz que o dízimo não é obrigatório. Uma pessoa que eu gosto muito, estava lendo as escrituras. Ele falou: Paulo, isso aí foi antes de Jesus morrer na cruz. Aí eu falei: é verdade, o Sermão do Monte inteiro também foi antes dele morrer na cruz. E no Sermão do Monte, ele invalida coisas do Antigo Testamento. Ouvis o que foi dito, olho por olho, eu porém vos digo. Então naquele momento os discípulos tinham que falar: obrigado Jesus, depois de você morrer na cruz a gente começa a aplicar. Não faria sentido, né? Ele já estava valendo antes de Jesus morrer na cruz. Jesus altera o Antigo Testamento, ele cumpre o Antigo Testamento e traz novas instruções da nova aliança. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 16:16 que a lei e os profetas foram até João. A partir de então é vos anunciado o reino de Cristo. E aí, gradativamente, Jesus começa a trazer vários ensinos, os apóstolos se formam, Jesus morre e o propósito final é cumprido. Então isso nos mostra no Novo Testamento Jesus dando a instrução de dar os dízimos. Nós vemos Abraão entregando os dízimos. Vimos que o propósito do dízimo não era simplesmente o sustento dos levitas. Ele foi usado como esse propósito, mas era antes disso honra a Deus, tanto que os próprios levitas eram instruídos a dizimar também. Abraão, quando entrega o dízimo, ele pode até ter feito de boa e espontânea vontade, livre e espontânea vontade, porque ele bem o quis. Pode ter sido porque Deus já havia assentado no coração dele aquela necessidade e obrigação. A Bíblia não diz, então não tem como eu dizer, mas uma coisa é certa: ele entrega o mesmo dízimo, de acordo com Hebreus 7, que os levitas entregam, e antes mesmo dessa lei existir. Entrega a Melquisedeque. Aqui recebe homens que morrem, como no caso dos levitas, dos sacerdotes. Mas ali, quando Abraão entrega, na verdade, é para Jesus Cristo. Quando nós entregamos, nós estamos cumprindo um propósito maior de honrar a Deus. Portanto, lembre disso: quando você entregar os dízimos,
dízimo é diferente de oferta. Ali nós vimos a 10ª parte, Números 18, 26. Não tem muita conversa, é a 10ª parte, é 10% dos teus primeiros frutos. Quando diz a casa do Senhor, é para sustento do evangelho. Então é diferente de ajuda aos pobres, de esmola. Você entrega esmola porque a Bíblia manda ajudar o pobre e o necessitado. A Bíblia diz que se você não ouvir o clamor do pobre, você também vai clamar e Deus não vai te responder. Não adianta então você só dar o dízimo. Então, dízimo é dízimo, dízimo é 10ª parte, dízimo é 10% das primeiras fontes nossa em honra a Deus. Não era uma lei do Antigo Testamento, ela fez parte da lei do Antigo Testamento, mas ela foi aplicada antes mesmo dessa própria lei existir. A lei vem e sedimenta aquilo que já existia. Como o concílio da igreja, ou os cristãos vêm e condensam a Bíblia, que já existia e já percorria o meio cristão. Os cristãos já estavam a todo vapor, a palavra já era pregada. E a igreja vem, formalmente, só reconhece aquilo que já existia. E o que traz à existência a própria igreja? Por isso que nunca pode se dizer assim, igreja, é verdade o que está na Bíblia? Porque a igreja só existe porque a Bíblia trouxe ela à existência. Então eu tenho que olhar para a Bíblia e perguntar, ô Bíblia, é verdade isso que a igreja está dizendo? E uma prova disso, coloca para a gente, vamos ver se eu vou lembrar esse, eu acho que é Atos 17, 21, vamos ver se é, Atos 17, a maior prova de que eu não devo olhar, deixa eu ver se é o 17, 21, 17, 11... não, 11, 17, 11, cheguei 10 versículos perto. Atos 17, 11. Eu não devo olhar para a igreja e falar, igreja católica, é verdade o que está falando aqui na Bíblia? Porque eles dizem isso, você tem que... Eu ouvi um padre dizendo isso com todas as palavras, porque nós é que te demos a Bíblia. Isso não é verdade, porque essa igreja, se realmente fosse a igreja da Bíblia, ela só existe porque a Bíblia trouxe ela à existência. São os escritos do apóstolo Paulo, é os mandamentos, é as instruções, é como é formado, é a doutrina cristã que está ali que traz à existência esse corpo. Por isso eu não posso perguntar para esse corpo se o que trouxe a existência dela é verdade. Eu pergunto para o que trouxe a existência, para a fonte, se o fruto que está dando ali está verdadeiro ou falso. E olha o que os cristãos de Bereia fizeram, exatamente isso com os apóstolos. Ora, estes foram mais nobres... Põe no 10, versículo 10, 17, 10, aí. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então eles foram para Bereia, Paulo e Silas, Paulo apóstolo. E logo estes foram mais nobres, estes quem? O pessoal lá de Bereia, os cristãos de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Paulo e Silas, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Se ouvindo o apóstolo Paulo, eles falavam, peraí, apóstolo Paulo, segura um pouco, deixa eu abrir aqui, é isso mesmo, você está certo. Eles faziam isso. E a Bíblia diz que eles foram mais nobres porque eles assim fizeram. Então eles viam, não é o que um pastor ou um padre falava, é o que o apóstolo Paulo, que foi escolhido e inspirado por Deus para escrever as escrituras, se o que ele falava estava nas escrituras, que é o Antigo Testamento que eles tinham na época, se batia com as profecias, porque se Paulo falasse alguma heresia, eles iam falar, isso aqui não é de Deus. Como é que eles verificavam se era heresia? Pelas escrituras. Mas quem que deu essas escrituras? Deus, quando inspira cada um deles a escrever, e assim que eles escrevem, aquilo se torna a palavra. Nós vimos, recapitulando, passando bem rápido no que falamos, o primeiro texto, Josué 1:8, que diz, obedeça toda a palavra, mantenha ela, e você irá bem, tudo na tua vida vai prosperar. Quando nós decidimos obedecer tudo, isso inclui os dízimos e ofertas. Muitos cristãos, pastor, não entregam o dízimo, os 10%, não entregam. Minha mãe tem um caderninho, em 1996, quando ela se converteu, ela comprava aqueles cadernos de matéria pequenininho, não os de 10, 20 matéria, aqueles pequenininhos. E ela escrevia assim, caderno do dízimo, ou caderno dos honorários lá de advogado, ou caderno de despesa, e anotava tudo. Cada dia que comprava uma bala,
Eu lembro dela andar com uma cadernetinha no bolso, na bolsa, e uma caneta. Ela até gostava das pequenas porque era mais prático para pôr na bolsa. Então eu ia viajar, comprava bala, chicletes, coca, suco, água, pagava hotel, alguma coisa, ela pegava aquela cadernetinha, anotava, chegava no escritório, eu lembro dela falar assim, ó, tem que dar baixa. Aí ela ia lá no escritório, pegava a cadernetinha dela e passava limpo naquele outro caderno. No fim do mês ela fazia a conta de quanto que ela gastou, tinha o caderno de quanto entrou, um caderno de tudo. Um dos cadernos era o caderno do dízimo. E o que é mais legal é que a gente viu que ela guardou todos esses cadernos, começou lá em 1996, cada centavo que qualquer cliente pagava, qualquer dinheiro que ela ganhava, ela ia anotando. O que deixou a gente feliz foi ver que ela não só tem isso como um histórico guardado, manteve o compromisso de entregar os dízimos, mas os valores iam cada vez aumentando mais e mais. E ela animada, foi só subindo o valor que dava de dízimo. Uma vez o meu avô falou assim, minha mãe disse, nossa, pagar imposto tem bastante para pagar, né? E ele falou assim, mas quanto mais paga é sinal de que mais está ganhando. Então, tem o lado ruim de ter que pagar, mas tem o lado bom. O lado bom é de que você está fazendo mais. Quanto mais dízimo você tiver que entregar para Deus, é sinal de que mais Deus está te abençoando, porque é 10% daquele rendimento. Meu pai viu, logo que minha mãe se converteu, teve um começo que ele ficou bravo com esse negócio de dízimo, vai ficar dando dinheiro para a igreja e tal, só que ele viu que começou a dar certo. E um dia ele falou para ela, Mônica, vamos dar 20%? Ela falou, não, a Bíblia falou 10%. Mas para você ver que aquilo chegou a um ponto de chegar a mexer com ele, que chegou a ser contra entregar os dízimos. E muitos cristãos não entregam. Não entregam por falta de comprometimento, por não saber. E está lá, Novo Testamento, Mateus 23, 23. O que é mais interessante é que, quando está no Novo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz, outras instruções, por exemplo, no próprio capítulo 23 de Mateus 23, Jesus está ali falando uma série de instruções. Olha, os fariseus limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Aí todo mundo acha bonito, tem que aplicar. E o do dízimo? Não, peraí, o do dízimo, isso aqui não é bem assim. Jesus estava se referindo à lei antiga. Mas espere, todas as outras instruções dele valiam menos essa? Mas nós vimos de forma categórica em Hebreus 7, a mudança de sacerdócio, a mudança da lei com a morte de Jesus na cruz, não mudou o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que recebeu o dízimo lá de Abraão, que recebeu o dízimo na época dos próprios levitas que recebiam dízimo, que recebeu o dízimo dos israelitas que entregavam para os levitas, que recebeu o dízimo dos apóstolos de Jesus, que ouviram aquela instrução que era para dar dízimo e que é o mesmo que recebe os dízimos hoje. Então a mudança da lei, quando muda de antigo para novo, não está havendo uma mudança na questão dízimo, está havendo uma mudança na questão salvação. Jesus morre e entrega o seu sangue, e agora eu não mato mais animais para poder ser salvo. Aquele sangue que cobria o pecado, agora é o sangue de Cristo, que o próprio livro de Hebreus 7, 8, 9 e 10 retrata, é o sangue que me purifica de uma vez por toda. É um sangue puro, sem pecado, diferente do animal, que é um sangue contaminado pelo pecado humano, e é um sangue que tem a capacidade de perdoar eternamente. Embora o animal ele seja puro moralmente, ele morre, então não é um sangue eterno. Então por isso que foi usado o sangue do animal por muito tempo, porque ele não peca moralmente. Ele sofre a consequência do pecado e morre porque ele está sob o domínio do homem. Deus colocou tudo debaixo do domínio do homem. Gênesis 1, 26. Dominará sobre as aves dos céus, os peixes dos mares, sobre toda a terra. Por isso o animal é um sangue, de certa forma, prejudicado por causa do próprio homem que está acima do animal. E aí o sangue do animal era usado provisoriamente para expiar, que significa cobrir. Só que é um sangue provisório, tinha que ser entregue e derramado todo ano. Jesus morre de uma vez por todas, sendo Deus, para perdoar para sempre. Esse foi o propósito da morte dele. Acabou sim agora aqueles sacerdotes que recebiam, mas o sacerdócio de Cristo sempre existiu. E é esse sacerdote, representado lá com Melquisedeque, que recebia os dízimos. Aqui recebem dízimos, ali no texto dizendo, na situação dos sacerdotes, os homens que morrem. Mas ali, quando Abraão entrega para Melquisedeque, é para Jesus, cujo sacerdócio é eterno. Amém? Não é para o Antigo Testamento, é uma lei, é uma ordem, é uma instrução. Nós decidimos se obedecemos ou não. Obedecer isso, alguém podia dizer, e se eu não entregar, eu vou para o inferno? E se eu pecar, um dia eu trair minha mulher, vou para o inferno? Davi mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, que é um pecado mais grave que esse. Ele se arrependeu
Ele está entre os heróis da fé, creio que eu vou chegar no céu e vou ver ele. Tem gente que mente, que faz as coisas erradas, que já matou, que roubou, que fez um monte de coisa errada. Jesus perdoa a prostituta, Ele perdoa todos os pecados. O que nos salva não é minhas obras, não é o dar ou não dar o dízimo, é eu ter uma nova consciência em Cristo de viver para Ele, para ser salvo, é crer que Jesus morreu e no meu coração, confessar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus é Deus e Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele me salva. E, obviamente, eu buscar uma vida de santidade, porque Gálatas 5,19 diz que se eu viver na prática do pecado, ignorando tudo que Jesus fala, Ele vai questionar se até de fato a minha crença nele é genuína. Eu não me arrependo, continuo fazendo tudo, eu posso perder minha salvação. Gálatas 5,19 a 21 diz: os que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Minha obra não me salva, mas ela pode me condenar. Eu ser bom não vai me levar para o céu. Eu dar o dízimo não vai me levar para o céu. Eu crer que Jesus morreu na cruz e é o meu Salvador, vai me levar para o céu. E eu buscar seguir os mandamentos dele, vai me fazer ir bem em tudo, como diz Josué 1,8, Salmo 112. Se você depois quiser ver mais algumas passagens sobre esse tema, você pode abrir em 2 Coríntios 9, onde o apóstolo Paulo fala claramente que quem semear, lá ele faz a distinção da oferta. Um dia a gente pode trazer todas essas separações. Oferta é o que você dá porque quer, o tanto que quiser, a hora que quiser. Dízimo é 10% das primícias, estava bem claro nos textos que a gente leu. Esmola é ajuda ao pobre. O dízimo tem propósito inicial de honrar a Deus, secundário de sustento à casa do Senhor. Você sustenta a casa, trazei todos os dízimos para que haja mantimento em minha casa, na casa de Deus. É para pagar água, luz e tudo mais. Então, nós sustentamos o evangelho com o dízimo, com as ofertas e com todos os tipos de ofertas que você pode imaginar, oferta voluntária disso, daquilo, daquele outro. Lembrem disso, o dia que nós decidirmos obedecer de fato a Deus, é onde Ele pode começar a responder às nossas necessidades. Necessidades financeiras, espirituais, emocionais. Ser próspero é ter o suficiente para cumprir o propósito que Deus deu para você e ter paz. Seguir as leis que Deus estabeleceu, dentre elas também dizimar, pode sim me trazer prosperidade financeira, porque eu vou ser diligente, eu vou trabalhar, eu não vou ser preguiçoso, eu vou dar os dízimos, eu vou para o meu serviço, eu vou tal, e a gente já pregou bastante sobre isso em outras mensagens, a gente pode reforçar outras horas. Eu vou ter a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores, amém? Vamos colocar em pé. Daria para falar muito mais, mas eu quis trazer esse resumo para mostrar a importância do dízimo, o dízimo como um mandamento. Mateus 23, Hebreus 7, lá em Números 18, 26, os próprios levitas dando dízimo, e a importância de nós obedecermos a palavra de Deus para sermos abençoados por Deus. A Bíblia diz em Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Fazenda e riquezas haverá em sua casa, a sua família será abençoada. Conduzirá os seus negócios com juízo, ele vai prosperar, conduzir com juízo, e a sua justiça e retidão permanecerá nele. Sabe que esse salmo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, ele repete parte desse salmo, ele valida aquela mesma mensagem agora na era da nova aliança com Jesus, amém? Se você não vinha dando dízimo, repensa, Deus, você me deu a vida, me deu o dinheiro, me deu a saúde, eu passo o dia inteiro atrás de dinheiro e gasto com lanche, e gasto com roupa, e gasto com sapato, e gasto com não sei o que. Eu não vou pôr a mão no bolso para dar 10% para mostrar que eu honro de fato ao Senhor. Uma das maiores provas de honra está no dinheiro. Quando você dá dinheiro para alguém, a pessoa assusta, porque dinheiro, né? Dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Você ganha mais dinheiro, você compra outro carro. Você ganha mais dinheiro, você troca de roupa. Você ganha mais dinheiro, você vai viajar. Você ganha mais dinheiro, você sempre pode fazer. O Elon Musk lá ganhando um mundo de dinheiro, comprou o Twitter, aí ele quer mandar agora o foguete para Marte, precisa de mais dinheiro, e mais dinheiro, e dinheiro, nunca sacia. Salomão falou bem assim, não coloca o teu coração nisso, o teu foco nisso, porque o dinheiro ele faz asas e vai embora. E quem ama o dinheiro está lá em Eclesiastes 5,10, não é só em 2 Coríntios 3,19, está lá em Eclesiastes, Antigo Testamento, dizendo assim, quem ama o dinheiro, 5,10, dele nunca se fartará. Então o nosso amor não deve estar nele, ele vai ser uma consequência da nossa obediência a Deus e de seguir as leis e os mandamentos que Ele estabeleceu. Deus vai fazer você prosperar, mas lembre, se você não era dizimista, é hora de obedecer e vamos ser dizimistas, é o mínimo que nós fazemos, porque o dinheiro é uma das maiores formas de você provar honra. Não, eu amo a Deus, eu falo de Deus,
Mas tá, você põe a mão no bolso por causa de Deus? Não, mas daí já complicou, né? Porque é dinheiro, isso aqui, mas talvez o teu coração pode estar no dinheiro, se a gente não tem a capacidade de reconhecer a Deus no dinheiro. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Eu peço ao Senhor que fale no meu coração e no coração de cada um dos que receberam essa mensagem, de acordo com a necessidade e a vontade, principalmente, do Senhor para cada um de nós. Proteja-nos do mal, perdoa-nos dos nossos erros. Se não vínhamos obedecendo os teus mandamentos, perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Guia-nos o teu Espírito por terras planas, e que a tua graça, bondade e misericórdia estejam sobre nós, não somente hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Amém.